Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 12 da prova do ano de 2010 para oficial de escola do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma lida? Em uma festa, há 42 convidados e a razão entre adultos e crianças nessa ordem é de 2 para 5. Se estivessem presentes mais 3 adultos e 3 crianças não tivessem comparecido, a razão entre adultos e crianças seria. Então vamos lá, ó. O que tem de informação importante aqui pra gente? Ele fala que são, no total, 42 convidados. E que a razão entre adultos e crianças, reparem que ele enfatiza nessa ordem, isso é muito importante, é de 2 para 5. Então, vamos interpretar essa informação. Ele fala pra gente, então, que a razão entre adultos e crianças é de 2 para 5. Isso quer dizer, então, que para cada 2 adultos há 5 crianças. Tá, mas com a informação a mais, o que eu posso concluir com isso daqui? Bom, eu posso falar também o seguinte, ou seja, se para cada 2 adultos eu tenho 5 crianças, eu posso afirmar também que para cada 7 pessoas há 2 adultos e 5 crianças. Por que é importante tirar essa informação? Porque ele me deu o número total de convidados. Então, a partir da razão que ele me deu, eu consigo calcular quanto que eu tenho de adultos e quanto que eu tenho de crianças. A partir do quê? A partir de uma regra de 3 simples. Por quê? Porque nesse caso, a razão entre o número de adultos e o número de crianças e o número total de convidados vai ser diretamente proporcional. Então, lembrem, quando a gente vai trabalhar então com a regra de 3, eu recomendo o seguinte: monta uma coluna para cada um deles. Nesse caso, pessoal, vou achar aqui o número de adultos e se eu achar o número de adultos, consequentemente eu acho o número de crianças. Então, posso fazer o seguinte: posso falar, olha, vou fazer aqui uma coluna com o número de adultos e posso fazer uma outra coluna com o número de crianças. Aliás, melhor do que isso, pessoal, já que a gente estava pegando aquela informação do total, então vou fazer aqui a relação entre o número de adultos e o número total de pessoas, ou seja, a quantidade de convidados. Então, qual que é a conclusão que a gente tinha tirado? Bom, a gente tinha falado que para cada 7 convidados, eu vou ter 2 adultos. Então, quantos adultos eu vou ter? Quando eu tiver um total de 42 convidados. Nesse caso, como a gente vai ter aqui uma regra de 3 simples, em que as grandezas são diretamente proporcionais, a gente faz uma multiplicação cruzada. Então, a gente pode multiplicar dessa forma aqui. E aí, nesse caso, então, a gente vai ter que 2 vezes 42 tem que ser igual a 7 vezes x. Então, a gente coloca aqui, ó, 7. Só deixa eu ajustar isso aqui. Então, 7 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 42. Uma forma, pessoal, de vocês fazerem essa conta é fazer o seguinte: x vai ser igual. Então, ao invés de fazer o 2 vezes 42, eu posso manter esse 2 vezes 42 e aí eu passo esse 7 dividindo. Então, 2 vezes 42 dividido por 7. Por que eu fiz dessa maneira? Porque aí a gente pode simplificar o 42 e o 7. Então, eu posso simplificar em cima por 7, embaixo por 7. E aí a gente vai ter, então, 2 vezes, deixa eu colocar aqui, então, a gente vai ter, nesse caso, que x é igual a 2 vezes 6 dividido por 1. Isso quer dizer, então, que o x ele vai ser igual a 12. Ou seja, eu tenho 12 adultos nessa festa. E se eu tenho 12 adultos nessa festa, como que eu posso achar o número de crianças? Bom, se o total de convidados era de 42, então para achar o número de crianças, eu posso fazer o seguinte: o número de crianças vai ser o total de convidados que eu tinha de 42 menos o total de adultos, que nesse caso é de
12. Então, vou ter aqui um total de 30 crianças. E aí, agora a gente vai para a pergunta, né? O que ele pergunta aqui para a gente? Ele fala, olha, se estivessem presentes mais 3 adultos e 3 crianças não tivessem comparecido, a razão entre adultos e crianças seria... Então, ó, ele vai acrescentar 3 adultos e vai tirar 3 crianças. E aí ele quer que a gente responda qual que é a razão entre adultos e crianças nesse caso aqui que ele especificou para a gente. Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, a razão dos adultos. Então, vamos colocar aqui a razão entre adultos. Só que os adultos a gente vai acrescentar 3. E as crianças, a gente vai subtrair 3. Então, nesse caso, crianças menos 3. Então, vamos lá. Qual que é o número de adultos que a gente tinha achado? 12 mais 3. E aí, isso daqui dividido pelo número de crianças, que nesse caso é de 30. Só que ele pede para a gente tirar 3 crianças. Então, a gente vai ter aqui 30 menos 3. Então, isso daqui vai ser igual. 12 mais 3, 15. E aí, dividido por 30 menos 3, que nesse caso vai ser de 27. Chegamos em uma resposta, mas ainda não é a resposta definitiva. Normalmente vai estar na fração irredutível, então dá para simplificar ainda, né? Então, simplificando em cima por 3 e embaixo por 3, a gente vai ter 15 dividido por 3, 5. 27 dividido por 3 vai me dar 9. Ou seja, a nova razão ela vai ser então de 5 sobre 9. O que vai dar para a gente então a alternativa E de elefante. Então, vamos anotar aqui a alternativa E de elefante. Tudo bem, galera? Então, se ficar alguma dúvida nessa questão, pode mandar aí nos comentários. E não esqueçam de curtir e compartilhar se vocês gostaram desse vídeo. Até mais, gente!